Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à sexta-feira da oitava da Páscoa. Obrigado por me acolher em sua casa. Seja bem-vindo. Peço a sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus. Peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. Hoje rezaremos com o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam ao povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e o interrogavam: como que poder ou em nome de quem vós fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem ao enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus de Nazaré, aquele que vós crucificaste e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 117, 118. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Dai graça ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga: eterna é a sua misericórdia. Os que o Senhor agora temem o Senhor, agora digam: eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Evangelho de João, no capítulo 21, versículo de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquele dia. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam eles: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Jesus disse-lhe: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Amém.
Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos com o Evangelho em que fala da terceira aparição de Jesus junto aos seus discípulos. E lá estava também Pedro. Nós aprendemos muito com esse apóstolo, que ajuda a ressuscitar a nossa fé. Pedro é o homem que, destemido, que apesar de tudo que aconteceu ao longo da sua vida, ele é fiel a Deus. Pedro já tinha recebido a grande prova. Quando ele foi àquele túmulo, viu o lençol dobrado, ou seja, a confirmação de que ele voltaria outra vez. E Pedro, ao longo desse evangelho, ele está refazendo tudo que ele não conseguia entender. Aí ele, lento para a questão da ressurreição, ele diz: eu vou pescar. Mas já fazia 3 anos que ele não pescava, que ele estava com Jesus pescando um homem. Então os discípulos falaram: nós vamos também. Hoje, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, nós vivenciamos a semana toda Pedro na primeira leitura e dando testemunho da ressurreição de Jesus pelos portentos realizados. O apóstolo que foi ressuscitado por Jesus vai pregar, mas vai ser perseguido. Mesmo perseguido, ele está cheio do Espírito Santo. Deus vai consentir a ele palavras de sabedoria. E Pedro fala para aquelas autoridades: fizemos uma cura em nome de Jesus do Nazareno. E recorde uma coisa a vocês: em nenhum outro nome haverá salvação. É verdade. É como confirma hoje o Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se hoje a pedra angular. Hoje, João, no capítulo 21, Jesus está no mar de Tiberíades. Pedro abandonou tudo o que ele tinha, família, bens, para seguir Jesus. E agora que Jesus foi crucificado, o que Pedro faz? Vou pescar, ou seja, vou retomar a minha vida, voltar ao que eu fazia antes. Não deu certo o que eu apostei que seria certo. E Pedro está cheio de desencanto. Tanto tempo fazia que ele não pescava depois da morte de Jesus. E hoje ele volta a pescar. Talvez Pedro esperasse o que estavam esperando de Jesus. Ah, Pedro, fica assim não vá pescar não, vem para cá, né? Já passou 3 anos sem pescar, que é isso, não tenha calma, vai se resolver as coisas. Mas ninguém falou nada. Ele foi pescar e todos foram com ele. Eles não pescaram nada. Mas alguém que estava na praia dá um grito: moços, manda, que tens para comer? Ele fala: não temos nada. Então joga a rede para o lado da direita, o outro lado do mar de Tiberíades. E eles foram e jogaram. E João percebe que é Jesus e vai e conta a Pedro: é o mestre. Às vezes nós também, sabia? Nós vivemos alguns sofrimentos que nos deixam cegos. E aquele sofrimento é para nos ajudar a escrever a nossa história e nós ficamos pelo meio do caminho. Mas sempre é bom ter um João que vai nos mostrar Jesus. Pedro é o Senhor. E Pedro estava sem roupa. Por que sem roupa de ar? Porque é mais fácil de nadar. A roupa pesa muito. Mas, quando eles falam que é Jesus, Pedro imediatamente coloca a roupa, a reverência, a dignidade de estar junto. Deus precisa desse amor, meu e seu também, como precisa do amor de Pedro. Que sabedoria de Pedro, né?
um gesto de obediência, um gesto de reverência, de respeito, porque ele reconhece a presença de Jesus de Nazaré. Descobrir Jesus é descobrir o Evangelho de cada dia, é participar da evangelização. Ô diácono, e hoje em dia quem é o nosso João? Ah, o nosso João é o seu sacerdote, e das pregações mostra Jesus para você, é o seu diácono, é o seu coordenador, é a sua liturgia diária, é a sua oração permanente, é a sua adoração. Todas as vezes que nós nos colocamos diante da palavra de Deus, Ele nos ajuda a enxergar e abrir os nossos olhos. Mas nessa pesca, Jesus já tinha feito fogo, já tinha peixe assando, e pede a Pedro, traga um peixe para mim, para cá. Olha só, Jesus já tinha, mesmo assim ele quer que Pedro traga. Pronto. Isso é para mim e para você. Eu e você, nós precisamos levar algo para a casa de Deus. Trazer um pouco da sua pesca, trazer um pouco daquilo que você ganhou, do seu salário, o seu dízimo, o seu esforço pessoal. Quando você for para a missa e for participar do banquete da Eucaristia, leve algo que é seu, pois a Eucaristia ela é partilha. E Pedro sai e puxa sozinho aquela rede. E lá tinham 153 grandes peixes. Ô diácono, o que é que significa isso? Significa a totalidade da salvação. Tem peixe de todo tipo naquela rede. Ou seja, tem gente na sua igreja de todo tipo, linguarudo, falador, né? Levantador de falso. Mas mesmo assim a rede não rompe com Pedro. Mesmo assim a igreja não é afetada. Com tantas diferenças convivendo na nossa realidade. Meu irmão, minha irmã, tantas vezes nós sabemos que é Jesus pela nossa fé. Caminhamos muitas vezes na penumbra da fé para ver os passos de Jesus. Nós sabemos que é Jesus, mas nós precisamos que alguém fale para que a gente possa acreditar. E Jesus se aproximou, tomou o pão, distribuiu entre eles, fez a mesma coisa com o peixe. Eles sabem que o Senhor, Ele quer partilhar o pão da Eucaristia e partilhar também o que nós temos de melhor para levar para Jesus. Então, com esta liturgia, somos convidados a pedir a Deus a graça de termos em nossa vida um João que fortalece a nossa fé, a nossa esperança, um João que nos apresenta Jesus de Nazaré, que eu e você sejamos também João na vida dos outros que estão ao nosso derredor, para fortalecer a fé de cada um, para que Jesus possa colocar a mim, a você e a todos nós na estrada da vida, na estrada do Evangelho, da esperança, do amor, o Evangelho do caminho. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.